nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na passagem do Evangelho de hoje, Jesus propõe um caso que um homem tinha 2 filhos e disse ao primeiro: filho, vai trabalhar na vinha. E o filho disse: não vou, mas depois mudou de opinião e foi. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e momento de oração aqui no nosso canal. Eu espero que esses vídeos tenham ajudado você a compreender e a entender cada vez mais o projeto salvador de Deus nas nossas vidas. Essa palavra que nos faz pessoas despojadas e oferecer a Deus a nossa própria vida. Que cada um de nós, então, seja uma verdadeira oferta ao Senhor. E hoje, nós que estamos nos preparando para a celebração do Natal, que o nosso coração, dia após dia, vá se transformando numa manjedoura onde o próprio Jesus deseja habitar. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir então a passagem da Palavra de Deus que a liturgia nos propõe para esta terça-feira. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde ao Senhor, não tardeis mais. Fazei o povo acabar com seus crimes. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos meditar hoje a passagem que está na liturgia dessa terça-feira, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de 28 a 32. Disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus, no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, nós somos chamados a contemplar esta imagem que Jesus faz, essa proposição ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ou seja, Jesus apresenta um pai que tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele pede para trabalhar na vinha. E o filho diz que não vai, mas depois muda de ideia e vai trabalhar na vinha. Já o segundo, ele diz imediatamente: eu vou, mas depois não vai. E Jesus pergunta para eles: quem fez a vontade do Pai? E eles, mais do que depressa, dizem: o primeiro. E aí nós somos chamados a perceber, caríssimos irmãos e irmãs, que não basta de dizer belas palavras, ter um belo discurso, fazer belas orações, se nós não temos a atitude que salva, a atitude que liberta. Então, o Deus Pai vai olhar muito mais para a nossa maneira de agir e não para o nosso discurso. Claro que é muito melhor se o nosso discurso está unido ao meu agir, com certeza isso é a perfeição. Mas Deus, ele vai olhar muito mais as nossas ações. Aquele filho que disse que ia trabalhar, falou muito bem, muito rapidamente: sim, Senhor, mas depois não foi e não agiu. E os próprios chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo reconheceram que foi aquele que agiu que realmente fez a vontade do Pai. E por isso que Jesus, então, assim de certa forma, abre os seus olhos e fazem perceber que eles estão no caminho do erro, do pecado. Porque veio João Batista, as prostitutas e os cobradores de impostos, ao ouvirem João Batista, imediatamente
deixaram o pecado, mudaram de vida, receberam aquele batismo de conversão e começaram uma vida nova. E eles nem queriam se aproximar de João Batista. Ora, João Batista foi o enviado de Deus para preparar os caminhos do Senhor. E Jesus que está ali, que foi aquele que João preparou o seu caminho. Então, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo não acolheram, não ouviram nem João Batista e muito menos a pessoa de Jesus. Por isso que Jesus fala no Evangelho de hoje que aqueles que ouviram a palavra de João e se converteram, esses estão mais próximos da salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a perceber que dentro de nós há duas vontades. Há a vontade de fazer a minha vontade própria e há a vontade de fazer o desejo de Deus. É o que Jesus quer fazer-nos perceber no Evangelho de hoje. Nós precisamos fazer não a nossa vontade, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, fazer só o que eu quero. Mas a verdadeira vida, a verdadeira salvação está naqueles que buscam fazer a vontade de Deus na sua vida. Existe então um provérbio catalão que diz: o jovem, a criança, ela só realmente acredita, ela crê, ela tem fé a partir do momento que ela começa a obedecer. Porque o obedecer é sinal de que está ouvindo, mas não ouvindo qualquer voz, mas ouvindo a voz do seu Pai. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós façamos um momento de reflexão, de contemplação, para percebermos se estamos ouvindo a voz da nossa carne, a voz dos nossos clamores internos, ou será que nós estamos vivendo uma vida de obediência, uma vida que está escutando a voz de Deus para sempre trilharmos o bom caminho, de sempre agirmos corretamente para produzir salvação na vida de cada um de nós. Deus, Ele muitas das vezes vai falar baixinho, porque a quem tem autoridade não precisa ficar gritando, esbravejando, mas como Ele tem autoridade, Ele fala num tom baixinho. Somos nós então que precisamos parar para ouvir esse Deus. Mas muitas das vezes nós estamos tão contaminados com esse barulho do mundo, da televisão, do rádio, do celular, dos carros de som que passam na rua. Então, muito barulho e muitas das vezes nós não temos tempo ou não temos condições para parar, para ouvir essa voz de Deus que fala mansinho no coração de cada um de nós. Só vai então perceber essa realidade e vai praticar a vontade de Deus aqueles que têm a chance, que têm a coragem de parar para ouvir esse Deus. Por isso que Deus nos deu a Virgem Maria, ela que também viveu a vontade do Pai, ouviu essa voz de Deus desde o início da sua missão, ela também quer nos ensinar a nos fazer ouvir a voz de Jesus, ouvir a voz de Deus, essa voz que salva, essa voz que liberta, essa voz que nos introduz no reino dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar agora a oração do Pai Nosso e a Ave Maria, nesse desejo de que nós queremos aprender a ouvir Deus falar nas nossas vidas. Que nós não ouçamos só os nossos clamores internos, mas que o nosso primeiro desejo é de ouvir a voz de Deus e praticar aquilo, porque não basta ter belos discursos, belas orações, se a gente não põe em prática, se a gente não vai agir em favor de um mundo melhor, de um reino de Deus mais concreto no meio de nós. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero te agradecer pela sua companhia aí do outro lado, por assim refletirmos juntos a palavra de Deus e também de rezarmos para mudarmos a nossa vida e também o mundo a partir da nossa ação.
E por isso eu deixo a bênção de Deus Todo-Poderoso para que você tenha essa força, essa alegria de testemunhar, de praticar esta vontade de Deus na sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo. Até uma próxima reflexão, num próximo vídeo. Buscai primeiro